Quando o jovem branco e rico, é isso que acontece na prática? Quando um jovem branco e rico é assassinado em Boa Viagem, todos apoiam que se faça uma passeata de protesto. Porém, quando a comunidade do Coque faz o mesmo manifesto e protesto por um jovem pobre e negro que foi assassinado, logo dizem, morreu porque era bandido e traficante. Agora mesmo, neste momento, você que ouve essa palestra pode ter sussurrado dentro de você. E por acaso não é verdade? Sobre isso, Paulo Freire, em A Pedagogia do Oprimido, diz que o opressor introjeta a sua cabeça dentro da cabeça do opressor. O que é isso? É quando o opressor pega suas ideias, suas crenças, sua cosmovisão e faz com que o oprimido acredite nas suas teses. Isso é Paulo Freire quem detectou. É quando o negro acredita que o primeiro racista é o próprio negro. Aí você diz, e por acaso não é verdade? Você deve ter dito isso para você agora. Por acaso não é verdade? O primeiro negro não é o primeiro racista? Então, o oprimido culpa a si mesmo pela condição miserável em que vive e agradece ao opressor por lhe dar uma esmola como pagamento pelo seu trabalho. Mas o cúmulo dos cúmulos acumulados chegou ao ponto de haver negros que defendessem teorias que neguem o racismo, como aconteceu a um falecido rapper brasileiro, ou como acredita e propaga o atual presidente da Fundação Palmares. Isso é a glória do racismo estrutural. Fazer com que negros e negras acreditem nas suas teses e se culpem pelo seu atraso, pela sua falta de desenvolvimento, pela sua pobreza, pela sua miséria. O que foi que mudou depois da Casa Grande e Senzala? Ao que me consta, não mudou muita coisa. Visitem os grandes condomínios das capitais brasileiras. Subam até o 15º andar e olhem ao redor dos grandes edifícios do Recife, por exemplo. Só tem casebre de tábua e papelão, coberta com sucatas. Ruas com esgotos a céu aberto, casinhas sem água encanada e com energia clandestina, gente desempregada ou subempregada. Qual é a cor predominante nas filas de desempregados? Qual a cor das crianças que vendiam jornal nos semáforos, quando havia o jornal impresso? Olhem a cor das crianças que continuam nos sinais de rua vendendo confeitos e limpando os para-brisas dos carros. A senzala sumiu mesmo? O que os nossos quartinhos de empregadas são? Por que a menor cama, o menor banheiro e sem ar-condicionado? A senzala, meus amigos e amigas, acabou mesmo? Porque temos no Brasil uma excrescência chamada de elevador social. É o elevador dos brancos. Estadunidenses e europeus não entendem o que seja esse tal de elevador de serviço, mas é o lugar por onde o negro e o pobre podem subir alguma coisa. Deixem-me contar um caso real. Meu ministro de louvor, meu paroquiano, é professor de violão e guitarra. Foi atender um aluno dele no bairro de Parnamirim, zona norte do Recife. Identificou-se na portaria, entrou e foi se dirigindo ao elevador. O rapaz da portaria disse: "Ei, o senhor vá pelo outro lado.
Esse elevador aí é o social. Quando o meu amigo chegou ao dito apartamento, onde só tem um apartamento por andar, tocou a campana, mas demorou a ser atendido. O pai do aluno o foi receber e perguntou: "Oi, gente, por que o senhor veio por aqui?" "Eu estava esperando na porta, que é lá na frente." Meu amigo respondeu: "Foi o cara da portaria que mandou eu pegar o elevador de serviço." Então, depois que adentrou ao recinto, sendo muito bem recebido, por sinal, ouviu o dono do apartamento interfonando para a portaria e dizendo: "Por favor, quando eu trouxer um convidado para minha casa, você não precisa escolher por onde ele vai subir. Mande-o pelo mesmo elevador que eu uso todos os dias. Muito obrigado." Aquele homem da portaria é negro, igual ao meu paroquiano. O aluno e seu pai são brancos. Meu paroquiano e o porteiro recebem pelo trabalho que fazem. O aluno e o pai são os contratantes, chamados patrões, pagantes. O porteiro tratou o meu paroquiano como ele é costumeiramente tratado no condomínio onde trabalha, na fila do banco ou na casa lotérica, no ônibus ou no metrô. O dono do apartamento deu um bom ensinamento ao porteiro? Eu acho que sim, mas como se comportam os outros moradores daquele condomínio? Certamente são diferentes. Eu desconfio que eles exigem do porteiro que todos os negros, prestadores de serviços e empregados usem apenas o elevador de serviço. Ao que parece, tudo isso, meus amigos, me parece resquício da senzala. A submissão da senzala mora dentro das nossas cabeças. Sejamos nós pobres ou ricos, brancos ou pretos, homens ou mulheres, de diferentes graus de escolaridade, funcionamos com a lógica da casa grande e senzala. A arquitetura social e a arquitetura das nossas construções e edifícios precisam mostrar quem tem dinheiro e quem não tem, quem é o patrão e quem é o empregado, quem manda e quem obedece. Isso tem que transparecer nas marcas e nos tamanhos dos carros, dos aparelhos de celulares, nas etiquetas de roupas, tênis e sapatos. Mas isso não é o bastante. Tem que aparecer também nas etiquetas de bolsas, de batons e de perfumes. Quem manda, quem é obediente, quem tem dinheiro e quem não tem. É assim que tem que funcionar na arquitetura social. No ano 2000, eu estava fazendo o meu curso de Ciências Sociais na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Dialoguei muito com um grupo que estudava racismo e estava encantado, esse grupo, com o surgimento da revista Raça. A revista Raça surgiu em setembro de 1996, uma revista que traz na capa Isabel Filardes. A revista continua até hoje, é uma revista mensal e trabalha moda, entretenimento para o povo de cor negra. Também traz artigos e entrevistas sobre a questão do racismo. Bom, naquele tempo, durante o debate, eu fiz críticas que foram aceitas pela professora e coordenadora do grupo de pesquisa. Eu disse que a revista existia apenas pelo viés financeiro e não pela conscientização de negros e negras. Ela existia tão somente para vender produtos que os faria entrar no mercado consumidor ao usar linhas de roupas, sapatos, bolsas, batons
e perfumes para gente de pele negra. E citei exemplo da então recente invenção de uma marca de refrigerante em sua embalagem de 600 ml. Chegou-se a essa embalagem de 600 ml nesse formato a partir de uma pesquisa. A empresa constatou que era ideal para pessoas solteiras ou divorciadas que moravam sozinhas. A embalagem de 290 ml era muito pequena para uma pessoa, mas também a de 1 litro era muito grande para uma pessoa. O refrigerante estava preocupado com o sucesso do casamento ou o crescente número de divórcios? Não, certamente que não. O que interessa mesmo é a venda do seu produto. Assim era também com a revista Raça. O grupo de pesquisa sobre racismo me deu razão, pois aquela era uma armadilha que cuidava de negros e negras que ascendiam a partir do consumo. Não eram incluídos, por exemplo, ficavam de fora os negros, as negras, sem trabalho, sem emprego e sem salário. Se não tem como consumir, não tem por que você olhar a revista Raça. Não vai conseguir ter aquele cabelo, aquela roupa, aquele vestido, aquele tom de produtos que passam na pele. Não vai adiantar, não são incluídos. Por isso eu gosto de dizer sempre aos meus alunos e alunas que pensar é pensar criticamente. E pensar criticamente significa pensar o todo, pensar as partes e fazer ilações, fazer as ligações e tirar conclusões. Isso é pensar criticamente. Agora eu pergunto a vocês, como é que nós, cristãos evangélicos, lidamos com a questão do racismo? A conversão e o novo nascimento mudaram nossa maneira de pensar e nosso comportamento com relação ao racismo? Ou nós somos adeptos da maldita teologia que ensinava às nossas crianças que o nosso coração era preto, mas o sangue de Jesus o transformou num coração branco? Vejam que os nossos símbolos positivos são sempre brancos. A pomba da paz é branca. A pombinha verde, azul, marrom, amarela e preta não servem para representar a paz. Só as brancas. As vestes brancas são as vestes santas. Mas as vestes de Satanás e da morte são vestimentas pretas. Fica fácil, né? Acusar o racismo dos outros. Mostrar como os outros são racistas. Mas quando o espelho se vira contra nós, eita, como é difícil. Mas eu sei que vocês já estão criando aí dezenas de teorias para dizer que o que eu estou falando não é bem assim. Mas, ouçam, é exatamente assim. Ou assumimos o racismo estruturado e enraizado na nossa teologia, ou vamos ficar eternamente tapando o sol com a peneira, dizendo que não é bem assim. Vamos fazer palestras, vamos fazer debates para concluir que não é bem assim. Mas eu os incito a pensar. Pensem nas principais igrejas de suas denominações, as maiores e as mais ricas. Agora me digam, quantos pastores negros foram seus pastores titulares? Olhem a história. Vão lá e olhem o quadro de pastores, né? A galeria de pastores, de fotos de pastores. Olhem, quem foram os pastores negros que foram seus titulares. Pensem nos missionários e missionárias. Quantos negros e negras foram enviados à Europa? Eu conheci uma igreja rica, muito rica, um templo suntuoso. As principais autoridades da cidade eram membros daquela igreja, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados. Os grandes comerciantes da cidade eram membros daquela igreja, mais de 500 membros. Sabe quantos membros eram negros? 2. Um era o seu zelador e o outro era um negro que não
não levava em conta as piadas racistas e classistas que ouvia dos seus irmãos brancos. Não preciso dizer que aquela igreja nunca fez o menor esforço para diversificar sua membresia, por mais que tentasse e que trabalhasse o seu pastor. Ela era e queria continuar exatamente aquilo: uma igreja de brancos ricos, bem-sucedidos financeiramente. Mas, meus irmãos e irmãs, qual seria a proposta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja? Simples. Continua sendo pregar as boas novas a todos os povos, línguas, tribos e nações. Jesus é judeu. Os discípulos eram judeus. A salvação vem dos judeus, conforme João 4:22. Mas em Jesus Cristo se cumpre a promessa de Deus feita a Abraão. Em Gênesis 12, verso 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que os hebreus não conseguiram fazer, levar a luz da revelação aos gentios, Jesus veio e conseguiu através da cruz do Calvário. Assim, ele fez através da grande comissão aos seus discípulos, em Mateus 28, 18 a 20. E essa grande comissão é extensiva a toda a igreja de Jesus Cristo, em todos os tempos e em todos os lugares. É preciso ir e pregar a judeus e a gentios, bárbaros e citas, homens e mulheres. Aqui no Brasil, somos herdeiros de uma rica herança protestante que foi inaugurada pelo Dr. Robert Reid Calley, que nasceu em 1808, morreu em 1888, médico missionário escocês, e aqui no Brasil fundou a Igreja Evangélica Fluminense, em 11 de julho de 1858, no Rio de Janeiro. No meu livro, eu fiz a minha dissertação de mestrado, a minha pesquisa foi dedicada a pesquisar a vida de Robert Reid Calley e principalmente a chegada do Evangelho aqui no Recife, aqui em Pernambuco. Então, eu passo pelo Rio de Janeiro fazendo essa pesquisa e chego até aqui ao Recife com a Igreja Evangélica Pernambucana. Mas a primeira igreja foi a igreja lá no Rio, de 58. A Igreja Evangélica Pernambucana, aqui do Recife, é de 1873. Mas vejam, o meu livro se chama Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho. Nesse livro eu conto como a Igreja Evangélica Fluminense estudou a questão. Era exatamente essa. Pode um cristão possuir escravos? Pode um cristão possuir escravos? Após um estudo bíblico feito pelo seu pastor, o Dr. Robert Calley, ficou decidido que os membros da Igreja Fluminense não poderiam ter escravos no seu poder. Isso foi feito numa sessão extraordinária no dia 20 de dezembro de 1865. 20 de dezembro de 1865, portanto, 23 anos antes da assinatura da lei da Princesa Isabel. Calley se antecipou 23 anos com a Igreja Evangélica Fluminense. Somos herdeiros, como protestantes brasileiros, de uma tradição de vanguarda. Hoje estamos a reboque das grandes discussões políticas, somente nos dando conta quando o assunto está quase morrendo. Mas sempre haverá esperança, enquanto houver pastores iguais ao Josemar e grupos de debates como Reconexões. Não parem por aqui, vamos adiante. Há muito que pesquisar e debater. Gostaria de concluir essa minha fala indicando a leitura de 2 livros. O primeiro é A Religião Mais Negra do Brasil,
escrito por um pastor militante dos direitos humanos, que é o pastor Marco Davi Oliveira. Marco trabalha com a religião mais negra do Brasil e pergunta: por que mais de 8 milhões de negros são pentecostais? O autor é batista e uma das lideranças do movimento negro evangélico do Brasil e das lideranças negras evangélicas, que compõem o Fórum de Lideranças Negras e Evangélicas. Esse é o trabalho de um militante negro e evangélico. Se o racismo tem seus teóricos, o antirracismo precisa ser sustentado e defendido com teorias e argumentos científicos. Para isso, temos que buscar a literatura especializada, como, por exemplo, agora com o livro da segunda indicação que eu trago para vocês, que é O Espetáculo das Raças. O Espetáculo das Raças, esse livro aqui. Eu estou gravando num local que eu não tinha preparado, só tem um livro aqui. Não tenho nem o meu livro para mostrar a vocês. E um livro do Marco Davi, ficou tudo na paróquia. Eu estou gravando aqui em casa. Eu tenho muitos livros aqui também, os meus, mas estão agora na biblioteca. Mas basta vocês baixarem aí nos aplicativos de vocês A Religião Mais Negra do Brasil, vocês vão ter o livro do Marco Davi. Se buscarem Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho, vocês vão ter o meu livro sobre o Dr. Cali e a chegada do Evangelho aqui no Recife. Finalmente, sim, esse livro aqui, O Espetáculo das Raças, é de uma professora da USP, pesquisadora, antropóloga. É um livro que, se a gente quer trabalhar a fundamentação teórica, ver como se constitui, como se trabalha o racismo, precisa conhecer esse livro. É de Lilia Moritz, tá? O terceiro nome dela, que é o nome intelectual pela qual ela é mais conhecida, eu não sei pronunciar, mas é Lilia Moritz, tá? Finalmente, precisamos ler, estudar, debater e tomar uma posição, pois afinal, meus amigos e minhas amigas, o racismo é um atentado contra a humanidade. O racismo é uma negação da nossa inteligência. O racismo é um crime contra a lei. O racismo é um pecado contra Deus. De minha parte, quero dizer, foi um prazer participar do ciclo de debates. Espero ter contribuído de alguma forma para que traga alguma luz sobre o assunto. Sei que temas assim são proibidos na igreja evangélica brasileira. Ninguém toca, ninguém fala, mas todo mundo sente o problema e faz de conta que está tudo bem. Contudo, não está nada bem. Estamos doentes e precisamos de cura. Por isso, o primeiro ato, o primeiro passo para admitir que estamos doentes é admitir que estamos doentes. Esse é o primeiro passo para a cura. Não nos desesperemos. Jesus não veio para os saudáveis, mas para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Nós precisamos e temos o médico que nos cura. Basta que ele aplique o remédio e nós cumpramos a dieta. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Senhor nos ama. Assim devemos nós amar aos nossos irmãos e irmãs. A Igreja de Cristo é agência e hospital para todos os pecadores. E é nesse hospital, nessa agência, que Jesus está curando toda sorte de doenças através da pregação da palavra, através das artes, através da ciência, que ele distribui no meio do seu povo. A isso nós chamamos de dom e talento, mas também podem ser chamados de estudo, pesquisa e capacitação. Isso que vocês estão fazendo no grupo Reconexões. Eu ficarei à espera das perguntas de vocês, tá? O vosso coordenador, Reverendo Josemar Guedes, me enviará por e-mail ou pelo WhatsApp. Estou ao vosso dispor. Orem por mim.
Cuidem-se, protejam-se dessa pandemia. Não subestimem os fatos, não subestimem os dados. Confiem em Deus. Respeitem as autoridades que realmente cuidam de nós. Orem pela minha família, orem pela minha paróquia, orem por todos aqueles a quem o Senhor Jesus me deu para cuidar. Família, paróquia e seminários. Na nossa paróquia, orem pelos meus idosos, nós temos um grande número, e exatamente por causa dele nós estaremos voltando somente a partir de setembro, com as celebrações presenciais. Tá bom? Eu fico por aqui, ao dispor de vocês, esperando as críticas, esperando as observações e as sugestões de vocês para o meu texto e a minha palestra. O Senhor nos abençoe e nos guarde, nos faça tolerantes, compreensíveis, amáveis, parecidos com Jesus. É em nome dele que eu quero agradecer a todos vocês com um grande abraço. Muito obrigado.